Boa tarde a todos, estamos começando o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, um programa mais uma vez, como todos, recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Vamos falar bastante da rodada da segunda fase da Champions League, tivemos grandes jogos, né, ontem pela competição internacional. Vamos abordar bastante aqui dentro do nosso Connect Sport, além de fazer um esquenta, um pré-jogo completo da partida da semifinal da Copa do Brasil. O São Paulo tenta reverter uma vantagem da equipe do Flamengo no Maracanã. O Flamengo venceu a primeira partida, vem com a vantagem boa para essa partida do Maracanã, jogo válido pelas semifinais da Copa do Brasil. Além disso, vamos falar bastante de Copa do Mundo, através dos quadros Curiosidades da Copa e 1 Minuto para o Catar. Além disso, vamos falar também do Minuto Olímpico, um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham, além da Série B, tá vendo? É tanto tema que às vezes a gente até esquece aqui na nossa pauta e a gente lembra de última hora. Mais um programa recheado de informações para todos vocês, por isso seja bem-vindo ao nosso Connect Sport dessa quarta-feira. Apresentando, como sempre, os meus comentaristas que estão sempre comigo, ajudando na qualidade do Connect Sport. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todo mundo que tá ligado na Connect. Falou tudo, né, Gabriel? Ontem tínhamos Champions, hoje vamos ter Copa do Brasil, tem mais Champions também, né? Muita coisa rolando, Série B também, com o grande jogo entre Ponte Preta e Ituano. E vamos, que é o que eu sempre falo, né, Gabriel? O mundo do esporte nunca para. O mundo do esporte nunca para e vamos que vamos para mais um Connect. E ele que ontem esteve ausente do programa, comentou, participou, interagiu, falou que hoje já está de volta e cumpriu com a palavra dele. Seja bem-vindo novamente ao Connect Sport, Johnny Pereira. Ontem, enfim, por um motivo aqui muito triste, tive que estar fora. Enfim, boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Hoje, Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. Acho que o Flamengo hoje garante a vaga, porque está muito difícil para o São Paulo. E ontem, jogo recheado na Champions League, hein? Com a vitória do Bayern de Munique contra o Barcelona, hein? Aí sim, o cara tá impossível, hein, mano? O cara tá impossível. Na apresentação dele, o cara já quer analisar a partida do Flamengo e São Paulo, mano. Já deixou o palpite dele. Torcida São Paulina não tá gostando nada, não, Johnny. Você tá impossível, irmão. Mas daqui a pouco nós vamos falar de Johnny tá armando. Pode falar, Gabriel. É Juventude de São Paulo agora, os inimigos agora. Ele tá impossível. Não. Na apresentação do cara, o cara já me mete uma dessa, irmão. Mas vamos lá. Daqui a pouco você vai analisar essa partida aí, a equipe do São Paulo. Bom, vamos falar agora da Champions League. Vamos começar o nosso programa de uma forma diferente, porque esse jogo parou o mundo e a gente está aqui no Connect Sport também parou para assistir. E hoje estamos aqui fazendo a cobertura completa dessa grande partida que tivemos na Allianz Arena. O primeiro tempo, onde o Barcelona foi muito efetivo, criou muitas chances, teve um grande volume de jogo. No segundo tempo, um Bayern de Munique mais cirúrgico, fez 2 gols, garantiu sua vitória e conseguiu vencer a equipe do Barcelona pelo placar de 2-0, jogo válido pela segunda rodada da Champions League. Gabriel, a Champions League voltou com tudo, reservando grandes jogos ontem e hoje também vamos ter um reencontro, né, de jogador que já atuou por 2 clubes, Haaland, o Manchester City, enfrentando a equipe do Borussia Dortmund. É isso aí, né, Gabriel? Falou tudo, né? Aliás, vamos falar primeiro sobre a grande partida que tivemos ontem, né, entre Barcelona e Bayern de Munique. O Barcelona está virando freguês do Bayern, né? Chegou a sua 4ª derrota seguida contra o Bayern de Munique em UEFA Champions League. Realmente o Barcelona ontem, na minha opinião, não merecia perder, fez por onde não perder, né? No primeiro tempo, principalmente, ficou muitas oportunidades. O Lewandowski perdeu 2 gols, onde ele não costuma perder, né? Um que ele recebe o passe dentro da área e finaliza por cima do gol, outro de cabeça que o Neuer faz uma grande defesa. O Rafinha também foi um jogador muito perigoso, né, no começo do jogo, com algumas finalizações de fora da área também trouxe bastante perigo para o goleiro Neuer, enquanto o Bayern de Munique no primeiro tempo praticamente assistiu o Barcelona jogar, né, não conseguiu atacar, não conseguiu sair do campo de defesa, né, e aí, cara, no segundo tempo, foi o que você falou, né, o que pesou foi a efetividade do ataque do Bayern de Munique, logo com 5 minutos do segundo tempo, na cobrança de escanteio do Kimmich, o Lucas Hernandes apareceu muito bem na pequena área, uma falha geral também na marcação do Barcelona, porque apareceu livre na pequena área na cobrança de escanteio para fazer o primeiro gol, e 4 minutos depois o Sané parecia que estava desfilando no meio da defesa do Barcelona, carregou a bola sozinho e tocou na saída do Ter Stegen para fazer o segundo gol e praticamente definir a partida, né? Realmente, depois disso o Barcelona até tentou fazer alguma coisa, teve bola na trave do Pedro, teve chance também do Lewandowski, chance do Dembélé, mas foi realmente um jogo onde o Barcelona teve tudo, só não teve gol, né? A equipe
conseguiu ter volume de jogo, conseguiu parar um pouco o ataque do Bayern. O Bayern não cresceu muito em cima do Barcelona, mas não conseguiu fazer o gol. Eu acho que ficou faltando isso, mas mesmo assim o Barcelona é outro time em relação ao Barcelona, né, da temporada passada, um time totalmente novo, novo, jovem, né? E também que tem alguns jogadores experientes, como o Lewandowski, né, o Sérgio Busquets, jogadores jovens, como eu disse, como o Dembélé, o Rafinha, o Ansu Fati, ou seja, um time muito interessante. O Gavi e o Pedri formam uma dupla de meio-campistas que são excelentes jogadores, né, muito jovens também, né, então vão ajudar demais o Barcelona. E o Barcelona, cara, o futuro do Barcelona é bom, na minha opinião. Né, ano passado a gente tive uma equipe muito fraca tecnicamente, uma equipe que acabou quase não trazendo resultado nenhum, e essa temporada acho que o Barcelona tem condições sim, e ontem mostrou isso, mesmo perdendo o jogo, de quem sabe brigar pro Champions, brigar pro Campeonato Espanhol, pro Copa da Espanha, porque é uma equipe muito boa, com excelentes jogadores. É isso aí. E aí, Johnny, o que você analisa aí sobre essa grande partida que tivemos ontem na Allianz Arena? Um jogo bom, né, de acompanhar ontem, né? Enfim, assisti só um tempo, porque não teve como assistir o primeiro tempo, né? Assisti só o segundo tempo. Enfim, gostei muito do time do Bayern de Munique jogando contra o Barcelona. E sim, o Barcelona é freguês do Bayern, hein? Mas tá com um time muito organizado. Você tá impossível, irmão. Tá com um time muito organizado. Enfim, Johnny. Oi, sim? Não, nos últimos 4 jogos entre Bayern de Munique e Barcelona na Champions, né, só para dar um número aqui, são 16 gols do Bayern e apenas 2 do Barcelona. Tá? Contando com aquele 8-2 também, né, que aconteceu recentemente. Né? Teve 2 3-0 ano passado e agora mais um 2-0. Tá aí a prova que o Barcelona hoje é freguês do Bayern, né? Mas, enfim, o Barcelona esse ano tá com um time diferente do ano passado, então tá com um time melhor. Jogou até bem contra o Bayern ontem. E detalhe pro Lewandowski, perdeu um gol que não é dele, né? Perder. Enfim. Duas, 3 finalização aí que ele não costuma perder. Sim. Mas uma eu achei incrível aqui. Sim, mas o Lewandowski ainda, para mim, é um excelente atacante e tava louco para marcar gol contra o ex-time, né? Agora resta saber se ele marcasse, será que ele ia comemorar? Talvez ia. Enfim. Acho que ia. Bom, agora... Enfim, o Bayern agora tá com 6 pontos, é o único time que tá 100% no seu grupo. Exatamente. Bom, agora eu tenho uma pergunta para fazer para você, Gabriel. A gente viu que, analisando o esquema tático de ambas as equipes, ontem o Barcelona jogou num 4-3-3, um meio de campo muito dinâmico, de muita toque de bola, e com 2 pontas velozes. Me agradou muito esse ataque do Barcelona nas pontas Dembélé, Rafinha e Lewandowski sendo o centro de referência, o centroavante da equipe do Blaugrana do Barcelona, e a gente viu que isso favoreceu muito o estilo de jogo dele, no qual ele poderia articular jogadas tanto saindo quanto dentro da área, e foi isso que mobilizou ele, que ele teve grandes finalizações. E por parte da equipe do Bayern de Munique, por mais que conseguiu uma vitória consistente, mudou muito o seu esquema tático. Eu vejo que sem o Lewandowski a equipe ainda está se acostumando a essa nova adaptação tática, né? Jogando um 4-2-3-1, tem na linha de frente ali com o Musiala, com o Leroy Sané e com o Mané fazendo falso centroavante. Isso eu vejo que vi no primeiro tempo muita dificuldade por parte da equipe do Bayern de Munique tentar encaixar suas jogadas, principalmente na parte ofensiva. Tá certo que no segundo tempo a equipe conseguiu fazer os 2 gols, conseguiu vencer a partida, mas em uma parte eu vi um Bayern de Munique ainda em dificuldades, principalmente seu Robert Lewandowski. E já por parte do Barcelona, uma equipe que imprimiu um grande volume de jogo, mas perdeu jogando bem, e me agrada muito esse estilo de jogo que o Xavi está implementando nessa equipe do Barcelona para essa temporada. E começando falando pelo Barcelona, Gabriel, realmente você disse tudo. O Barcelona hoje é um time que tem já está pré-definido, sabe? Não é um time que joga por qualquer coisa, né? É um time que tem suas características de jogo e vai dar muito certo, cara. É que o Rafinha chegou essa temporada também, o Lewandowski também, até você chegar, né, aquele entrosamento, né, da equipe demora um pouco, né? Então, assim, o Dembélé não estava acostumado a jogar com esses jogadores, né? O Gavi, o Pedro também não. Então, assim, isso vai, com o tempo, vai melhorando, sem dúvida alguma. Isso, exatamente. Né? E você tem aquilo, 2 pontos, o Dembélé e o Rafinha, são 2 jogadores que têm muita habilidade e ao mesmo tempo que chutam muito bem de fora da área. Então, assim,
isso confunde demais a defesa, porque a defesa não sabe se fecha, né, no lance de ano para poder tomar um corte, né, ou tomar um drible, ou se dá espaço para finalização. Então, assim, o Rafinha quase fez 2 golaços fora da área ontem, por muito pouco que não fez, né, com o Lewandowski fazendo o pivô também, que é o mais importante. Você tem o Gavi e o Pedro, que são 2 jogadores que têm um passe fantástico, então muitos desses passes são passes que quebram a linha defensiva da equipe adversária, e com isso sempre deixa mano a mano, né, 3 contra 3, e aí é aí que vem a jogada de gol, né? Então realmente o Barcelona hoje é uma equipe que está jogando muito bem definido, uma equipe que vai ainda melhorar muito durante a temporada, né, até chegar ao entrosamento ideal, né? Então é uma equipe que vai sim dar muito trabalho essa temporada por conta desses fatores, né? Fora também que tem no banco ainda jogadores muito interessantes, como o Ansu Fati, o Frank de Jong, né, o Jordi Alba, o Depay, que nem sequer entrou ontem, né? Então, assim, é uma equipe muito boa, o Ferran Torres também, uma equipe muito boa e que eu acho que evoluiu muito na temporada passada, e com as contratações, sem dúvida nenhuma, o Barcelona realmente vai voltar a ser aquele Barcelona que a gente tanto viu, né, tanto se acostumou também de alguns anos atrás, né. Agora, pelo outro lado, né, o Bayern de Munique, também concordo com tudo que você falou, né, o Bayern realmente está sentindo falta de um centroavante de verdade, na minha opinião, né, porque ficou com o Lewandowski quase 10 anos ali na posição, né. Então, assim, é difícil você reacostumar a jogar num novo esquema sem centroavante. Antes do Lewandowski, eu lembro até de outros centroavantes que passaram pelo Bayern de Munique, né, como o Pizarro, o peruano, o Mandzukic, também o croata, né. Então, assim, tá se acostumando a jogar sem o centroavante, e isso requer tempo, né. A gente vê o Bayern de Munique no começo do campeonato alemão realmente bem estável, né. Teve partidas onde a equipe fez 6-7-0, teve jogo que a equipe empatou em casa, né, no momento ocupa até a terceira colocação da Bundesliga. Então, assim, cabe ao técnico Nagelsmann tentar mudar, né, e tentar fazer com que esse time comece a jogar. Ou o Bayern de Munique, quando chegar no meio de temporada, vai ter que fazer alguma contratação de algum centroavante, porque os jogadores precisam se reacostumar, ou então, cara, vai ter que ter um camisa 9 ali, né, porque você jogar sem camisa 9... Né? E também que não... Vamos lá, cai aqui entre nós, né? Com todo respeito a ele, o Thomas Miller, às vezes, também joga nessa posição. O Thomas Miller, às vezes, ele faz essa de falso 9. Só que nessa adaptação, quem tá jogando mesmo é o Sané, né? Atualmente. Sim. O Mané, né? O Mané. O Mané tá na ponta, peço perdão. Isso. E tanto quando o Mané... É que o Mané jogou muito nessa posição do Liverpool também, nos jogos que o Firmino não jogava. Mas ontem a gente viu quando o Mané saiu do jogo, né, no meio do segundo tempo, o Thomas Miller ficou nessa posição. E ele sabe jogar também nessa posição, né? Mas eu acho que realmente falta esse cara, esse camisa 9 do Bayern de Munique, né? Não sei qual é a opinião de vocês, mas eu acho que na janela de inverno, de verão, desculpa, de inverno mesmo, lá na Europa, eu acho que tem que trazer o centroavante. É verdade, na minha opinião. O Thomas Miller não é o forte dele, né? Não, o Thomas Miller não é o forte dele, porque ele tem a característica dele é cadenciar mais o jogo. É a chegada como elemento surpresa. O Bayern de Munique tava com um centroavante que é o Robert Lewandowski, cara, o melhor centroavante do mundo. Então é normal isso acontecer, essa adaptação tática. Mas hoje a gente não vê dentro do mercado um centroavante que você trace um perfil que seja parecido talvez com o estilo do Bobek, né, do Robert Lewandowski. Talvez algum outro centroavante? Talvez o Giovanni Simeone. É um cara que me agradaria muito, que hoje está no Napoli da Itália. Eu veria ele com grande potencial atualmente. Não sei, na visão de vocês, qual centroavante vocês avaliaria para essa equipe do Bayern de Munique? Você tinha o Darwin Núñez também agora, né, que tava saindo do Benfica, foi pro Liverpool, né? Até mesmo jogadores mais experientes, como o Luis Soares, por exemplo, na minha opinião, poderia caber nesse time do Bayern de Munique. Outros jogadores também, tinha o Haller também, que fechou o Cristiano Ronaldo, por que não, né? O Bayern de Munique não quis contratar o Cristiano Ronaldo. Eu acho que também, cara, aquilo, tem muitos jogadores também fora da Europa que podem também entrar, né, na Europa, jogadores jovens, e basta o Bayern aí tentar achar alguma solução para isso, né? Por exemplo, que é uma dica, o Bayern de Munique tem o Pedro no Flamengo, que tá jogando muito bem, né? Não sei se talvez poderia dar certo no Bayern de Munique, né? Tem uma característica parecida, obviamente não chega nem perto do Lewandowski, mas é um jogador bom também, jovem, que finaliza muito bem, né? Então, assim, tem jogadores fora da Europa também que o Bayern de Munique pode ir atrás também. Então, um jogador Harry Kane também acho que seria bom. Harry Kane, tanto que exatamente, Johnny, acertou na música. O Harry Kane, inclusive, foi sondado, né, pela equipe do Bayern de Munique, é um grande jogador e poderia, com certeza, cair como uma luva nessa equipe da equipe do Bayern de Munique. Bom, já passamos... Gabriel... Pode falar, Gabriel.
Que o Lewandowski é um cara que entregava 35 gols por temporada, né? 40 gols por temporada. Então, você ter um cara desse nível é praticamente impossível você achar no futebol mundial hoje em dia, né? Exatamente, mas vamos ver o que, que o Bayern vai fazer. Essa adaptação tática, no meu modo de ver, não vai durar muito tempo. Vai ter que ir no mercado e vai ter que contratar um centroavante. Bom, falamos bastante agora do futebol internacional no início do nosso Connect Sport. Lembrando que o futebol internacional não acaba por aqui. No decorrer do nosso Connect Sport, o nosso repórter Daniel Godoy vai trazer uma cobertura completa, uma reportagem. Vamos debater os jogos de ontem, até porque tivemos também grandes jogos da Champions League dessa segunda rodada que vamos falar daqui a pouco e já fazendo um esquenta para os jogos que teremos hoje. Mas o assunto agora no nosso Connect Sport é o giro de notícias do Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Vamos então falar do nosso Minuto Olímpico de hoje com notícias interessantes para também o tênis brasileiro, né? Mas para começar, vamos falar então de ginástica rítmica, porque começou o Mundial de Ginástica Rítmica que está acontecendo na Arena Armek, em Sofia, na Bulgária, capital da Bulgária, e teremos algumas representantes brasileiras, né? Entre elas a Bárbara Domingos e a Giovana Santos, tá? Lembrando que essa competição é muito importante, porque vale vaga nas Olimpíadas de Paris 2024 e também por ser, né, um Mundial, né, de ginástica rítmica. Lembrando que serão 5 ouros, 5 ouros serão dados em eventos individuais: arco, bola, maçãs, fitas e individual geral, enquanto os outros 3 serão disputados aí, né, no conjunto de 5 aros, 3 fitas e 2 bolas e no geral. Então tá, então como é que vai ser distribuído e como vai funcionar também a competição do Mundial de Ginástica Rítmica. Agora, mudando de assunto, vamos falar então sobre o Brasileirão Sub-17, né? Ontem tivemos um grande jogo no Parque São Jorge e a equipe corintiana conseguiu vencer o São Paulo por 3-2, uma grande partida realmente. Com esse resultado, o Corinthians voltou ao G4, né, no grupo A, né, do Campeonato Brasileiro Sub-17, enquanto isso o São Paulo ficou na 7ª colocação e vai ficando cada vez mais distante de uma possível vaga para as quartas de final. Agora, mudando de assunto, vamos falar então de natação, né? Como eu disse ontem, começou aí o troféu José Finkel, lá em Recife, no Pernambuco, competição que dará vaga para o Mundial de Piscina Curta, que acontece em Melbourne, na Austrália, no final desse ano, em dezembro, tá? E tivemos algumas provas bem interessantes ontem, tá? Entre elas, a Maria Paula Heitmann, né, conquistou aí o recorde sul-americano no 400 metros livres ontem. Ao ganhar a prova, ela realmente conseguiu aí a marca de 4 minutos, 3 segundos e 45 centésimos. Parabéns, então, para a brasileira Maria Paula Heitmann, tá? O medalhista olímpico brasileiro também, Fernando Scheffer, estabeleceu o novo recorde brasileiro nos 400 metros livres com 3 minutos, 39 segundos e 46 centésimos. Completaram a prova Guilherme Costa, que foi medalha de bronze, né, no Mundial recentemente, e Brando Corrêa, que também completou aí, conquistando a medalha de bronze. E para finalizar, vamos falar de tênis, né? Começar falando sobre a Beatriz Haddad Maia, ela mesmo, que daqui a pouco volta às quadras no WTA de Porto Alegre, na Eslovênia, para enfrentar a espanhola Cristina Buxa, daqui a pouquinho às 2 horas da tarde, pelas oitavas de final do torneio, né, que vale 250 pontos no ranking da WTA. E outra brasileira, né, e dessa vez medalhista olímpica, a Luísa Stefani, que ficou um ano afastada, uma questão de uma lesão no joelho, né, voltou finalmente às quadras hoje com a sua antiga parceira, Gabriela Dabrowski, que é canadense, e elas venceram por 2-0 a dupla Papa Michail e Suan, né? E em 1 hora e 6 minutos, rapidinho, elas fizeram aí um 6-1, 6-4 e 6-1 e conquistaram a vitória. Estão classificadas, então, para as quartas de final do torneio do WTA de Chennai, na Índia. Esse, então, foi o Minuto Olímpico de hoje e amanhã eu volto com muito mais informações sobre tudo que acontece nos esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. Grandes informações do Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Agora também quem vai trazer grandes informações no nosso Connect Sport é o nosso repórter Lucas Rangel, que vai falar das 2 partidas de ontem, que teve início da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. E olha aí, Gabriel, mais uma vez erramos no palpite, principalmente da partida do Guarani, né? A gente falou que o Operário ia vencer e o Guarani foi lá e calou nossa boca. Tamo ruim de palpite, hein? E nesse momento quem vai trazer informações da Série B no nosso Connect Sport é o nosso repórter diretamente de Rondônia, Lucas Rangel. Boa tarde, amigos e amigas. Boa tarde, família ligada na Connect Sports. Quarta-feira, 14 de setembro, recheada de jogos aí por todo mundo, né? Temos aí
jogos da Copa do Brasil, semifinal entre Flamengo e São Paulo. Temos aí Champions League e tivemos ontem 2 jogos importantíssimos que movimentaram tanto a parte de cima quanto a parte de baixo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, que está atualmente na sua 30ª rodada, né? Reta final aí, já chegando aí nos últimos nuances, né? Quem tá querendo ainda subir, tá aí dando seu último gás. Quem tá querendo sobreviver lá embaixo, né? Também fazendo o possível e o impossível aí para reagir. Ontem tivemos um jogo aí, confronto direto no Z4, né, do Campeonato Brasileiro. Tivemos Operário Ferroviário, o 18º colocado, contra o Guarani, né, o 19º. O Guarani conseguiu ganhar lá no interior paranaense com 1-0, né, por 1-0 com o gol de Yuri aos 21 minutos do primeiro tempo ainda, e conseguiu segurar essa vantagem até o final do jogo, né. O Giovanni Augusto, que tinha dado assistência para o gol, foi expulso no final do jogo, nos acréscimos do segundo tempo, mas também não mudou, não interferiu na vitória do Guarani, na importante vitória do Guarani. O Guarani agora que dá um salto na tabela, estava em 19º, foi para 15º, né? Tá duas vagas aí do Z4 já, só que depende do resultado dos times que estão atrás, ainda que vão jogar nessa rodada, para saber se passa essa rodada fora do Z4 ou se continua, né, no Z4. O fato é que essa vitória foi muito importante porque empurrou também o Operário Ferroviário, que era um adversário direto, para o 19º lugar, né, para vice-lanterna. O Operário, que se afundou com essa derrota, está em penúltimo lugar, numa situação bem complicada e precisa reagir nas próximas rodadas imediatamente se quiser continuar na Série B do ano que vem, né? No outro jogo que tivemos nessa rodada, ontem, tivemos o clássico do interior paulista, Ponte Preta e Ituano, os dois times precisando da vitória para encostar de vez na briga pelo G4, né, na briga pelo acesso, e aconteceu o quê? Empate. O empate foi péssimo para as duas equipes, né? As duas equipes ficaram estacionadas. A Ponte Preta conseguiu subir uma posiçãozinha, né? Estava em 9º, foi para 8º, passou o CRB no número de saldo de gols, né? Só que o Ituano continuou em 7º, então estão ali colados. A Ponte 8º agora e o Ituano em 7º. A Ponte com 40 pontos e o Ituano com 41, deram uma estagnada. E os outros times que estão à frente ainda vão jogar na rodada, então pode se distanciar um pouquinho ainda mais, né? Deixando esse sonho, tanto de Ituano quanto de Ponte Preta, de jogar a Série A de 2023 muito distante. O jogo que teve muito movimento, principalmente na primeira etapa, né? A Ponte Preta abriu o resultado, abriu o placar com o Yuri aos 27 minutos, fazendo 1-0. E o Ituano empatou no próprio primeiro tempo aos 43, né? Com gol de Mário, assistência do Brenner, aquele mesmo que jogou no São Paulo, no Botafogo, o atacante, né? Tá aí no Ituano. Então, os dois times empataram, foi um péssimo negócio para as duas equipes. As duas torcidas com certeza não saíram satisfeitas e agora os dois times aí vão ter que recuperar, vão ter que remar mais forte nas próximas rodadas se quiserem manter vivo a chance, né? O sonho de subir, de disputar a elite do ano que vem. Eu quero saber de vocês aí do estúdio, quais foram as impressões dos jogos de hoje? Acha que Ituano e Ponte Preta ainda tem chance de acesso? Acha que Guarani e Operário ainda tem chance de se manter na série B? Eu quero saber de vocês tudo isso e também os detalhes, né? Quais são as opiniões de vocês? O que vocês notaram dos jogos de ontem? Eu sou Lucas Rangel, para Connect Sport São Paulo. Um grande abraço a todos e um ótimo dia. Valeu. Valeu, nosso repórter Lucas Rangel, diretamente de Rondônia. Animado, hein? Tá animado, hein? Você viu que ele especificou o jogo todo, mas não tem mais nem o que analisar aqui. Tem dia que ele tá triste. Hoje ele tá animadão, né? Falou até da Champions League. Um abraço ao nosso repórter Lucas Rangel. Bom, pelo que ele falou do jogo, cara, não tem o que a gente falar, né? Vamos passar pro futebol internacional. Eu também... Rapaz, ele já detalhou tudo. Mas enfim, tivemos duas grandes partidas ontem pela Série B. A vitória do Guarani, acho que num momento crucial em Ponta Grossa, diante da equipe do Operário. E também o empate da Ponte Preta diante da equipe do Ituano, pelo placar de 1-1. Bom, Gabriel, o que você achou aí desses dois jogos que tivemos ontem pela Série B? Guarani não vai falando cair. sobre empate... É verdade, o Guarani que não vai uma vitória cair. muito boa sobre o Operário ontem, né? Por 1-0, gol aí do Vitor Coelho, né? Com essa vitória aí, a equipe do Guarani saiu da zona do rebaixamento, né? Foi para a 15ª colocação e vai ter que contar aí contra o tropeço de CSA, Brusque e Vila Nova para se manter, então, fora do Z4. Eu também acho que o Guarani não cai, concordo com o Johnny. O Guarani é uma equipe muito grande,
é uma equipe campeão brasileiro em 78, vice-campeão brasileiro em 86, uma equipe muito grande. Então eu acho que o Guarani tem totais condições sim, né, de sair dessa situação. Conseguiu uma vitória muito importante ontem, né? Como bem disse o Gabriel, né, a gente apostou no Guarani, apostamos contra o Guarani ontem, e o Guarani foi lá e calou nossa boca e conseguiu uma grande vitória por 1-0, e com esse resultado aí, então, pode dar um salto importante na briga contra o rebaixamento. Já falando de outra partida, entre Ponte Preta e Ituano, realmente, o primeiro tempo, assisti esse jogo, achei o primeiro tempo bem interessante mesmo, com muita chance de ambos os lados. A Ponte saiu na frente com um belíssimo gol do Elvis de falta, né, aos 27 do primeiro tempo, cobrou de forma muito bonita a falta, tirando do goleiro, né, da barreira também, a bola da beijou a trave, não tinha entrar no gol. O Ituano no finalzinho com o Mário empatou o jogo do primeiro tempo, né, e com esse resultado, como bem disse o Lucas, foi péssimo para ambas as equipes, né? Porque nenhuma delas conseguiu encostar no Vasco, e o Vasco, pro Vasco, né, que é o quarto colocado pro Sport Londrina, esse resultado foi ótimo, e essa situação, esse empate acho que vai deixar a vaga para chegar um pouco complicada para essas duas equipes, mas acho que essas duas equipes vão se manter ali entre 10º, 9º, 8º, e vão conseguir se manter na Série B esse ano, a Ponte principalmente, né? Porque, como eu disse ontem, muita gente cotava a Ponte para ser rebaixada esse ano na Série B, né? Porque foi rebaixado do Campeonato Paulista, mas conseguiu se recuperar conforme foi passando o campeonato, e agora está uma situação bem confortável, e a equipe da Ponte Preta esse ano não vai cair para a segunda divisão, e quem sabe, tem um mínimo de esperança ainda, vai tentar brigar por um acesso até o final, mas eu acho muito complicado. Teve uma recuperação, acho que um pouco tarde dentro do Campeonato Brasileiro. E aí, Johnny, o que você analisa aí dessa vitória do Guarani, o empate da Ponte Preta, que os jogos que estão abrindo aí a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série B? Pra mim, eu achava que a Ponte ia vencer, né, o Ituano, né? Porque devido aos últimos jogos em casa, vinha jogando muito bem. Mas, enfim, pegou uma grande equipe também, que é o Ituano, que estava disputando para entrar também no G4. Ainda tá, né? Porque tem hoje, o 7º colocado com 41 pontos e a Ponte é a 8ª com 40. Então, ou seja, então, assim, o Ituano está a 4 pontos ainda do Vasco. Acredito que ainda dá, se o Vasco tropeçar, né? E a Ponte Preta. Isso. E o Vasco tem o Náutico na sexta-feira, né? Enfim, a Ponte Preta, que está a 5 pontos também, acho que tem totais condições de pegar o Vasco aí, mas para mim o time mais próximo hoje é o Londrina, enfim. Então foi um jogo, um resultado não muito bom para as duas equipes, porque qualquer um dos dois se vencesse ia aproximar mais do Vasco, mas o empate acho que está de bom tamanho para as duas equipes. E o Guarani foi uma grande vitória que dá uma respirada para o time, e hoje tem que torcer para os tropeços de Brusque, Vila Nova e o Náutico, né? O Náutico, enfim, está um pouco mais longe, mas se tropeçar também para o Guarani é excelente. Claro que os torcedores do Londrina não estão torcendo para a derrota do Náutico, né? Enfim, esse jogo é só daqui, só no final de semana, né? Enfim, para a gente acompanhar como que vai ser o final da rodada da Série B, mas eu acredito. Guarani não cai, hein? Assim como a Tombense. É isso aí. Ah, a Tombense já não cai, não. A Tombense não cai. Você acha que sobe? Deixa subir? Devido aos últimos resultados, acho que não. Isso aí. Resposta sincera. É isso aí. Lembrando que os jogos dessa rodada da Série B vão ter aí o início. Vão ter aí o decorrer da rodada da sexta-feira, né? Sexta e sábado. Oi, Gabriel. Resposta de um torcedor triste, né, com o seu time, né? De um torcedor revoltado. Não sou torcedor da Tombense. Você é torcedor sim, irmão. Acho que a Tombense... Acho que a Tombense não sobe porque tem times, pra mim, na minha visão de ver, tem times melhores, como Londrina, como Ituano. Gabriel, tem mais chance do joga a câmera do Johnny, eu vou fazer uma pergunta e eu quero ver a resposta dele sincera e reta. Johnny, vai me falar que você não é torcedor da Tombense. Não pode mentir. Johnny. Não sou. Mas você tem um carinho pela Tombense, não tem? Só acho o time, o jeito de jogar, o jeito que tava jogando, tava muito interessante. Johnny. Vindo da Série C. Então, mas vindo da Série C, fez uma excelente campanha no começo do Campeonato Brasileiro. Tava fazendo até recentemente bons jogos, mas devido a 2 derrotas. Só foi ele falar. Tombense. Só foi ele. Eu acho que ele tem um pouco do Mick Jagger, que o Mick Jagger tem essa, que todo estádio que ele vai, que ele torce pra uma equipe, a equipe perde. O Johnny falou da Tombense tá perdendo. Falou mal do Juventude, o Juventude jogou bem contra o Palmeiras, só não ganhou.
Falou mal do São Paulo, São Paulo foi lá e ganhou do Atlético Goianiense. Continua perdendo o Juventude, hein? Agora, se o São Paulo ganhar hoje e garantir essa classificação, aí, rapaz, vai ser a confirmação total. Vai ver. Se o São Paulo passar hoje, cara, eu não vou fazer a Conect em uma semana. Feito. Duvido. Não passa. Que isso? Feito. Não passa. Não passa. Olha o Cunha aqui, o Cunha que agitou aqui. O Cunha falou que quer ver se vai ser cumprido. Vamos ver. Daqui a pouco vocês vão analisar essa partida da Copa do Brasil, porque antes tem o futebol internacional no nosso Connect Sport, voltando com o nosso repórter Daniel Godoy, trazendo informações dos jogos que tivemos da segunda rodada da Champions League. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sanches. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E hoje estou aqui para falar sobre a segunda rodada da fase de grupos da Champions League 2022/23, que começou nesta terça-feira. Primeiro eu vou falar sobre os jogos do grupo A. O Liverpool conseguiu uma vitória bastante importante sobre a equipe do Ajax por 2-1. O Liverpool conseguiu se recuperar, pois na semana passada havia perdido para a equipe do Napoli por 4-1. E o Napoli hoje enfrenta a equipe do Rangers às 4 horas, horário de Brasília. Pelo grupo B, o Porto começou muito mal a Champions League, tá? Já são 2 derrotas. Ontem acabou perdendo para a equipe do Brugge, jogando em casa por incríveis 4-0. E na semana passada já havia sido derrotado pelo Atlético de Madrid por 2-1. Então o Porto começou essa Champions com o pé esquerdo. Falando sobre o Atlético de Madrid acabou sendo derrotado pela equipe do Bayer Leverkusen por 2-0. Falando agora sobre os jogos do grupo C, a Inter de Milão venceu o Vitória Pilsen por 2-0 e o Bayern de Munique, no reencontro de Lewandowski com a torcida do Bayern, acabou vencendo o Barcelona por 2-0. Enfim, uma grande vitória. No grupo D, o Sporting venceu o Tottenham por 2-0 e o Olympique de Marselha acabou sendo derrotado em casa e perdeu para a equipe do Eintracht Frankfurt por 1-0. Teremos alguns jogos hoje. Agora mesmo, às 1h45, o Milan enfrenta a equipe do Dinamo Zagreb. O Milan tinha empatado com o Salzburg na semana passada por 1-1 e a equipe do Dinamo Zagreb acabou vencendo o Chelsea por 1-0 semana passada. E o Chelsea que recebe a equipe do Salzburg hoje às 4 horas. No grupo F teremos Shakhtar Donetsk e Chelsea. E mais tarde teremos Real Madrid e Leipzig. Real Madrid que vem fazendo uma temporada incrível até aqui. No grupo G, às 4 horas, teremos Manchester City e Borussia Dortmund e Copenhagen e Sevilha. E para fechar a rodada, o PSG enfrenta a equipe do Maccabi Haifa e a Juventus enfrenta o Benfica. É isso aí, Gomes. Essas foram as notícias do dia e até amanhã. Fui! Forte abraço ao nosso repórter Daniel Godoy. Olha, Gabriel, olho nesse esporte, né? Esse Sporting tá surpreendendo, hein? Venceu o Eintracht Frankfurt na Alemanha, agora vence o Tottenham. Olha, essa equipe portuguesa vai dar trabalho. Esse reset poderia ter ido pra lá, né? Olho no grupo também B aqui que o Bruges e o Bayer Leverkusen pode deixar o Porto e o Atlético de Madrid fora, hein? Olha só, Champions League mostrando aí que tá muito equilibrada e quem gosta de tudo isso é a gente que é amante do futebol. Bom, Gabriel, o que você analisou aí dos jogos de ontem e de hoje que vamos ter pela Champions League? Começar falando então da partida que você mencionou, né? Entre Sporting e Tottenham. O Sporting conseguiu anular o Tottenham o jogo todo, né? Ontem o Tottenham veio com um ataque muito poderoso, né? Com seu trio Son, Kane e Richarlison, né? E não conseguiu fazer o gol, né? O Aliás não fez uma partida muito boa a equipe do Tottenham. O Sporting conseguiu segurar bem, atacou com perigo também quando tinha que atacar. E no finalzinho, né? Acabou fazendo 1-0 com o gol do Paulinho aos 45 do segundo tempo. E aos 48 o Arthur Gomes, ele mesmo, né? Jogador que passou aqui pelo Santos, pela Chapecoense, né? Que foi contratado pelo Sport essa temporada. Entrou aos 46 do segundo tempo e aos 47 ele fez um golaço, driblou até o Emerson Royal também.
o brasileiro, e tocou na saída do Hugo Lloris para fazer o segundo gol. E como bem disse o Johnny aí, né, agora o Sporting de Portugal, né, tá com 6 pontos, é o primeiro lugar do grupo, e empurrou a equipe do Tottenham para a segunda colocação. No outro jogo do grupo, o Olympique de Marselha, jogando em casa, perdeu para o Frankfurt por 1-0, jogando no estádio Velodrome. Grande vitória também do time alemão Frankfurt, jogando fora de casa por 1-0. Já outra partida que tivemos, né, pelo grupo do Bayern e do Barcelona, a Inter de Milão foi até a República Tcheca e venceu o Vitória Pilsen por 2-0, vitória importante também, já que a Inter tinha perdido o primeiro jogo, né, jogando em casa para o Bayern de Munique. Agora consegue se recuperar e vai ter uma espécie de decisão, né, nos próximos 2 jogos contra o Barcelona, né, porque o Bayern de Munique joga os próximos 2 jogos contra o Vitória Pilsen, deve ganhar, deve se classificar, né, deve tirar 12 pontos rapidamente. Enquanto isso, Inter e Barcelona vão jogar 2 jogos aí. Lembrando que o primeiro jogo vai ser, né, no estádio Giuseppe Meazza e o segundo no Camp Nou. Então vai meio que decidir o grupo, essas 2 partidas aí entre Inter de Milão e Bayern, entre Inter de Milão e Barcelona, desculpa. Outro jogo também foi o Porto, né, Gabriel? O Porto tomou de 4-0 em casa para a equipe belga, né, o Clube Brugge, passou o trator realmente em cima do Porto. A torcida do Porto ficou revoltada após o jogo, né? O Porto que vendeu muitos jogadores dessa janela de transferência e não contratou muitos, né? Teve até a contratação do Gabriel Veron, né, jogador do Palmeiras e tudo mais, mas só, né? Então a torcida está revoltada, dizendo que os dirigentes venderam todo mundo, mas não trouxe ninguém, e agora a equipe está muito mal realmente, e começou com 2 jogos e 2 derrotas na UEFA Champions League. Outro jogo desse mesmo grupo, né, foi o Bayer Leverkusen, que vinha de uma fase péssima, mas conseguiu se recuperar ao vencer o Atlético de Madrid ontem por 2-0, jogando em casa. Grande vitória também da equipe do Bayer Leverkusen. E o Liverpool, né, que venceu por 2-1, um jogo muito difícil, aliás, um grande jogo, né, jogando em casa, saiu na frente do placar no começo com o Salah, depois o Kudus empatou para o Ajax, e aos 44 do segundo tempo, o Matip, olho nele, né, jogador de fez um belíssimo gol de cabeça na cobrança de escanteio e conseguiu dar a vitória para o Liverpool. Aliás, a impressão que eu tenho que todas as vitórias do Liverpool essa temporada estão sendo, né, no finalzinho, com gol de cabeça no último minuto. Está impressionante. O Liverpool realmente não está conseguindo manter uma regularidade que vinha mantendo nos últimos anos, né? Exatamente, o Liverpool aí que está numa fase aí agora de reestruturação do seu elenco depois da perda de um dos seus principais atacantes, que foi a saída do Mané para o Bayern de Munique. Bom, Johnny, o que você está achando aí da Champions League? O que você achou dos jogos que tivemos ontem pela competição internacional? Como eu disse, o grupo B está me surpreendendo, hein? De olho nesse grupo B, hein? Vai ter surpresa. Enfim, Inter de Milão e Barcelona, para mim, os times que vão brigar pela segunda vaga, porque a primeira vaga, para mim, na minha opinião, vai ficar com o Bayern, que joga muito na Champions League e acho que vai garantir a primeira colocação. Então, jogaço na semana que vem entre Inter e Barcelona. Vai ser bom de assistir, hein? Venceu ontem e vai aí botar pressão pro Barcelona, que perdeu pro Bayern, né? Enfim, mas isso aí é só daqui, acho que 2 semanas, né? O próximo jogo da Champions, se eu não me engano. Acho que é isso. Vai ter jogo de seleção semana que vem. Lembrando que o período de Copa do Mundo foi encurtado, né? Agora o período de jogos de semanas da Champions League, mas a próxima rodada será daqui 3 semanas. Volta dia 4 de outubro, tá? A Champions League, ou seja, daqui a 3 semanas mesmo. Só no mês que vem agora. Sim, enfim. Então é jogo que a gente vai acompanhar daqui 3 semanas, hein? Enfim, o Liverpool ontem venceu o Ajax, onde precisava vencer, né? Porque tomou 4-1 do Napoli no último jogo. E falo para você, o Napoli pode ficar muito próximo da vaga se vencer o Rangers, que eu acho que não vai ser dificuldade alguma pro Napoli vencer. E depois vai pegar o próprio Ajax, né? Que pode vencer o Ajax lá na Holanda e garantir, para mim, carimbar sua vaga para a próxima fase. Aí o Liverpool e o Ajax vai brigar aí para a segunda colocação. Mas isso daí é só mais para frente para a gente analisar, enfim. E falando sobre esse esporte que venceu o Tottenham, né? Que para mim, eu joguei um bolão aqui e apostei no Tottenham. E enfim, tá ruim de vi que o Sport venceu. Tô ruim de palpite tá pior, também. Você apostou ainda, rapaz? Apostei 2-1. Você não tá pensando no seu retrospecto aqui no programa, não, rapaz? Tá sobrando dinheiro pra você, hein? Não, enfim. Não, que é um grupo aqui entre amigos aqui que a gente faz um bolão de resultado de jogos, enfim.
Acho que foi um resultado surpreendente, porque esse time do Tottenham tem um excelente elenco, né? E perdeu aí para o Sport, que surpreendeu e pode surpreender a todos ainda se classificar para as oitavas de final. Exatamente. Bom, temos recado de que acompanha o nosso Connect Sport dessa quarta-feira. Ananias Vieira, boa tarde, Gabriel, e aos convidados. Boa tarde, Ananias. Lembrando que o Ananias, ao lado da Janeide, sua esposa, faz um excelente programa aqui na Connect Brasil TV SP, o Encosta Encosta, em apresentação aí, Janeide e Ananias. Eu convido vocês a acompanhar um programa muito irreverente. É um casal super gente boa, super talentoso, que traz a cultura nordestina lá do forró num programa diferenciado. Encosta Encosta. Um abraço, Ananias. Obrigado por acompanhar o Connect Sport. Temos mais recados, Gabriel? O Adilson Luiz, aí o proprietário da Connect, presidente, quando ele manda recado tem que ler, filho. Se não... Boa tarde a todos vocês do Connect Sport, boa tarde, pai. Ele que vai ficar ansioso para a partida de amanhã entre Corinthians e Fluminense, cara. Se o Corinthians se classificar, pode ver aí que ele vai bombar de pergunta de comemoração, que é corintiano roxo ele aí. O presidente, dono da Connect, senhor Adilson. Obrigado, pai. Um forte abraço e obrigado por acompanhar o programa. Bom, lembrando agora que aí eu tinha falado no início do Connect Sport, porque o Connect Sport está andando de lado a lado, de mãos dadas para a Copa do Mundo, com a criação de novos quadros, com a cobertura completa da Copa do Mundo Qatar 2022 que está chegando e vem muita novidade boa no Connect Sport por aí. E vamos começar nesse momento o nosso programa, curiosidades, eu já ia falar 1 minuto para o Qatar aí, Gabriel, já ia roubar o quadro do Johnny. Calma. Curiosidades para a Copa do Mundo com Johnny Pereira. É com você, Johnny. Enfim, aí galera, falo agora da Copa de 1950, né, onde foi a primeira Copa disputada como país sede no Brasil, né, vencida por Uruguai numa final épica entre Uruguai 2, Brasil 1. Foi a última vez que o Uruguai venceu o Brasil em pleno Maracanã, né, de lá para cá o Brasil só venceu o Uruguai, né, venceu e empatou, então, ou seja, o Uruguai foi a última vez que venceu o Brasil no Maracanã. Enfim, agora falar de clássico gaúcho, mas não é entre Inter e Grêmio, enfim, é assim, uma partida entre Suíça, onde vencia por 2-1 México, no estádio do Beira-Rio, onde foi aí representado por uniforme da Suíça e verdes do México. Aí teve um contraste aí, o árbitro estava atrapalhando sobre o contraste das camisas da equipe e foi trocada pelo México vestindo o azul, né, ficando como um clássico gremista entre Internacional e Grêmio. Enfim, foi um jogo aí que deu resultado final por 2-1 para a Suíça. E falar agora sobre esconderijo, né, o momento que eu vi a Copa do Mundo em 1950, também estava tendo guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial também em 1950, né? Então, o presidente Autorino Barazzi, da FIFA, guardou a taça embaixo da cama, né, numa caixa de sapato, ou seja, a taça era um pouco menor, né, então cabia aí numa caixa de sapato e ele guardou para evitar que mão nazista pegava essa taça aí no momento que tinha a Segunda Guerra Mundial, enfim. E para encerrar, a relíquia, né, a bola entre Estados Unidos e Inglaterra, que onde foi vencida pelos Estados Unidos por 3-1, hoje é objeto de museus, que foi a primeira vitória dos Estados Unidos sobre uma equipe europeia naquele ano de 1950. Volto com você aí, Gabriel. Cara, sensacional, sensacional. Parabéns, Johnny, pelo quadro. Sensacional. Pode falar, Gabriel. Eu gostaria de parabenizar o Johnny, né, sobre esse quadro que é muito maneiro, e aí começa a falar, vem até coisas na cabeça também sobre essa Copa de 50, nessa Copa de 50 a gente teve o maior público da história, né, de um jogo, de qualquer jogo oficial da história, que foi entre Brasil e Uruguai, né, que foi 199 mil pessoas pagantes, né, nesse jogo. E uma coisa interessante também que ele falou nesse jogo entre Inglaterra e Estados Unidos, né, esse jogo foi realizado aqui no estádio das Laranjeiras, que fica aqui bem pertinho aqui de onde eu moro, onde é a sede do Fluminense também. E aqui onde eu moro também tem um hotel chamado Hotel Paysandu, que é onde ficou hospedada a equipe do Uruguai durante toda a Copa do Mundo, né? Então lá dentro desse hotel já tem uma foto da equipe do Uruguai e tal, e o Brasil também ficou hospedado aqui perto também, ou seja, são algumas histórias legais dessa Copa do Mundo também, aqui no Rio de Janeiro principalmente.
Cara, legal demais. Para quem não sabe, o Curiosidades para a Copa do Mundo, na realidade, ele seria de cada seleção. A gente ia pegar as seleções do grupo A. Eu, o Gabriel, junto com o Johnny, ia trazer uma curiosidade sobre cada seleção na Copa do Mundo. O Johnny, de uma certa forma, ele diversificou esse quadro, trouxe ideias novas. Eu entreguei o quadro na mão dele, cara, o quadro está sendo um sucesso. E mais uma vez, parabéns, Johnny. Assim como o Gabriel também, que já tinha estreado um quadro que era um Minuto Olímpico, 1 minuto para o Catar, fazendo um excelente trabalho, tanto o Gabriel quanto o Johnny Pereira. Pode falar, Johnny. Para vocês que perguntam a bola, né, a foto da bola, felizmente nós não temos a foto, né, para quem quiser ver, está no Museu do Futebol, em todas as cidades que tiver museu do Futebol, é só ir lá e ver a bola entre Estados Unidos e Inglaterra, que foi disputada naquela quantas partida, bolas? vencida por 3-1. Mas os caras, eles fazem, né, liga dessa bola aí e põe no museu, né? Se eu Mas não o me Museu engano, do aqui em Futebol São Paulo tem no Pacaembu, considerado, posso estar errado, mas eu acho que sim, tem no no Pacaembu, Pacaembu. Museu do Futebol. É isso aí. Ó, Sim. aí, ó, deu uma ideia de programa, hein, rapaz? Quem sabe? Vamos bolar certinho, fazer uma participação especial, alguma reportagem no Museu do Futebol para trazer uma qualidade, um conteúdo a mais no nosso Connect Sport. Bom, agora o assunto, vocês falaram de grande público na partida entre Brasil e Uruguai. Eu acho que na partida dessa noite não vai ter um público igual, mas vai ter um grande público no Maracanã para a partida entre Flamengo e São Paulo, jogo válido pela semifinal da Copa do Brasil. E eu já queria começar aí o nosso giro de análises com nossos dois comentaristas, falando o que eles acham que vão acontecer nessa noite, deixando seus palpites. Começando por você, Gabriel, o que você analisa principalmente por parte da equipe do Flamengo para o jogo dessa noite no Maracanã? Olha, Gabriel, garanto que se pudesse, né, se o Maracanã coubesse ainda 200 mil pessoas, tenho certeza que esse público de hoje seria 200 mil pessoas, porque a torcida do Flamengo está muito animado, né, está muito animada com esse momento que o Flamengo vive, apesar do empate, né, contra o Goiás jogando fora de casa no Brasileirão no último domingo, mas é um momento espetacular, né, o Flamengo vem numa fase muito boa, né, tá muito próximo da vaga, não sou que nem o Johnny, né, de confirmar, de fazer promessa, que eu acho que futebol é uma caixinha de surpresas. O Johnny parece e o muito Flamengo, Daniel, assim, né? Pois é muita emoção, né? A emoção fala mais do que a razão, né? Daqui a pouco eu vou me defender. Legal, gostei. Ó. Olha só. Ele tá impossível, hein, Johnny? Não, mas assim... Você tá impossível. Eu tô falando mais pelo desempenho do Flamengo, cara. O Flamengo, na minha opinião, contra o Vélez no primeiro tempo, entrou de uma maneira muito displicente no jogo, tá? Entrou muito desligado, entrou que tomou 1-0. E se entrar na maneira como entrou contra o Vélez, o São Paulo pode prender. Tá? Assim, aquela coisa, se o Flamengo entrar, jogar 70% do que sabe, o Flamengo classifica sem menor dificuldade. Então basta saber como a equipe do Flamengo vai entrar em campo, Gabriel. Eu tenho a provável escalação do Flamengo aqui. O Flamengo deve vir com o time titular, tá? Com Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, tá? Lembrando que o Gabigol, Everton e Ribeiro estão tendo, ou seja, se tomar amarelo, estarão fora do primeiro jogo da final, seja contra o Corinthians ou contra o Fluminense, caso o Flamengo passe, né? Do lado do São Paulo, a gente tem o São Paulo diferente também, com algumas mudanças, e o time deve ser Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pelé e Reinaldo. No meio campo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick, e na frente, Luciano e Caleri. Uma equipe ofensiva até do São Paulo, né? Uma equipe do São Paulo deve vir aí num 4-4-2 aí, tá? Bater de frente com o Flamengo, mas obviamente a vantagem é grande, o Flamengo tem tudo, tem a faca e o queijo na mão para conseguir a classificação e chegar mais na final da Copa do Flamengo, que chegou às finais. 2017, 2013, 2006, 2004, 2003, 97, 1990, né? Ou seja, uma equipe que tem muita tradição na Copa do Brasil, enquanto São Paulo só chegou à final uma vez, lá em 2000, quando perdeu para o Cruzeiro. É isso aí. Agora eu tô curioso, Gabriel, depois da sua análise, o Johnny falou que queria se defender. Eu também. No início do Connect Sport, ele já falou aí da equipe do São Paulo, então eu quero saber, Johnny, chegou o seu momento de você se defender, brincadeiras à parte, e fazer sua análise do que você acredita da postura do São Paulo para essa noite, lembrando que a equipe tem uma partida dificílima, tentando reverter o resultado para garantir sua classificação para a final da Copa do Brasil. Lembrando que conseguiu reverter na Copa Sul-Americana, será que não consegue na Copa do Brasil? Atlético Goianiense não tem como. Flamengo, em vista do Atlético Goianiense do Flamengo, é muito grande mesmo. Ou seja, jogando no Maracanã, eu acho difícil hoje o São Paulo reverter esse resultado aí. O Flamengo não vai perder de 2-0 ou 3, né? Tem que perder de 3 para
para se classificar, eu acho difícil. Dois Enfim, o Igor pênaltis, Gomes 3 está nesse diretos. jogo? Não. O Igor Gomes está no jogo, Sanches? Não. Acertou Não. o São Paulo nessa, né? Ele- Enfim. Mais Que isso, hein, cara? Olha, Johnny. Tá levando pro pessoal. Você é técnico do São Paulo, Johnny? Quem dera se o São Paulo quiser me contratar, tô aqui. Enfim, São Paulo vai no 4-4-2, onde o Rogério Ceni tá vendo que tá dando certo, então acho que o Rogério Ceni acertou nessa formação aí, vai manter aquela formação que jogou contra o Flamengo, né, no primeiro jogo, jogou até bem. Acho que vai ser a dificuldade do Flamengo nessa formação, porque já vimos que deu certo. Enfim, o Patrick vai estar nesse jogo? Vai. Eu não tenho a escalação Vai aqui. titular. Vai. Titular, não tem Patrick, então- Alisson, Caleri e Luciano. É o parceiro. Enfim, o São Paulo deu uma melhorada então nessa escalação, mas mesmo assim eu acredito ainda que o Flamengo ainda já está carimbado a vaga para a final. Acho que o São Paulo vai ser muito difícil fazer 3 gols aí, ou 2-0 para levar para os pênaltis aí. Difícil o Flamengo não fazer gol. Hoje em dia, fala o jogo que o Flamengo ficou sem marcar gol. Olha só, Johnny, não é por nada não é querendo caguetar não, mas o Cunha aqui tá te zoando aqui atrás das câmeras, viu? Ele falou que o São Paulo aqui pode contratar, ele tá dando risada aí das suas análises aqui. Ele falou que você vai ser o menino da água. Esse Cunha. Johnny, fala pra nós, Pode você ser, joga pô. bola, Johnny? Você nunca contou isso pra ninguém. Você é jogador, cara? Primeiro eu tentei ser jogador, mas eu não consegui. Mas jogava uma pelada aqui com os colegas aqui e jogava de lateral esquerdo, viu? Porque o Gabriel já falou que tentou ser que também teve o sonho de ser jogador goleiro, né? Eu tenho uma história, eu nunca contei pra vocês, mas eu tentei ser jogador sim. Na época 2009, 2010, na base do Grêmio Barueri, como zagueiro, acabou não dando certo e o resultado, hoje estamos aqui. Todo mundo reunido no Connect Sport, vai ser legal demais, né? Estamos falando mal de jogador agora. É isso aí. Mas Deus sabe o que faz, né, cara? Já pensou Não. o zagueiro, não ia dar certo, não. Ô louco, talvez dá certo, hein? E o goleiro de Enfim. 59. Então, só para mim falar, analisando o jeito que o Gomes analisou o Flamengo. O Flamengo, o último jogo que você estava falando, que não, pelo jeito que estava jogando contra o Vélez. Eu analiso a mesma coisa o São Paulo, né? Nos últimos jogos não estava bem, apesar que melhorou nos 2 últimos, mas não acredito na classificação do São Paulo hoje, não. Hoje, 2-1 São Paulo, hein? Isso aí, 2-1 Flamengo. Olha só, já deixou o palpite adiantado. Gabriel, faça a sua análise e depois já deixa o seu palpite para essa partida. Eu acho que São Paulo é uma escalação muito ousada do Rogério Ceni, mas tem que tomar cuidado com a transição defensiva, porque se você pega o Everton Ribeiro ali com liberdade no meio campo, no contra-ataque, o Arrascaeta vai ter totais condições de deixar o Gabigol ou o Pedro sozinho para fazer o gol do Flamengo. Então é aquilo, é um jogo muito perigoso para o São Paulo, porque sabe que se sair pode tomar contra-ataque, pode acabar tomando aí, né, um resultado muito, muito ruim. Mas sabe também que se souber se defender e souber atacar, pode sim dar trabalho ao Flamengo. Então, é isso, é tentar fazer um gol no começo e jogar a responsabilidade aí, né, pro Flamengo, para tentar jogar medo no Flamengo. Mas acho que se o Flamengo entrar tranquilo, entrar com a cabeça fria, eu acho que o Flamengo tem totais condições de ganhar o jogo e se classificar para a final da Copa do Brasil novamente. E eu concordo totalmente com o Johnny, eu acho que ele fez a análise certinha nele e eu concordo até com o palpite, vou até te imitar, Johnny, acho que vai ser 2-1 Flamengo também esse jogo. É isso aí. Connect Sport vai trazer uma cobertura completa da partida que amanhã teremos, da semifinal da Copa do Brasil. Pode falar, Johnny. Só uma coisa, o Sanches falou de contra-ataque, não, o São Paulo vai colocar o Reinaldo, acho que é uma escalação que o São Paulo vai arriscar muito, porque o Reinaldo não tem velocidade, então os jogadores do Flamengo devem saber disso e devem jogar nas costas dele. Olha, não estou falando que o Reinaldo é ruim jogador, mas pode jogar nas costas dele, hein? Exato. A sorte do São Paulo é que o Bruno Henrique tá machucado, que esse jogo era típico para o Bruno Henrique, e aí o jogador com a velocidade que ele tem, a explosão que ele tem, nossa, ele ia fazer a festa hoje. Vamos ver amanhã, né, trazendo uma cobertura completa no nosso Connect Sport sobre essa grande partida que vamos ter nessa noite. O São Paulo, o Flamengo recebendo a equipe do São Paulo no Maracanã. Agora o quadro no nosso Connect Sport, agora sim eu não errei. 1 minuto para o Catar com o nosso comentarista Gabriel Sanches. É com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Vamos então falar do nosso quadro. Então, 1 minuto para o Catar
onde eu trago várias notícias sobre as seleções, sobre o Catar também, sobre tudo que envolve a Copa do Mundo do Catar, que está chegando, faltam apenas 2 meses aí, essa semana, né, vai fazer 2 meses aí, né, de apenas 60 dias para o início, e vamos que vamos. E tem a notícia de técnico, né, que foi efetivado no cargo, e vamos começar então com as notícias justamente sobre isso, né. O técnico Rob Page, né, do país de Gales, né, que assumiu após a saída do Ryan Giggs, assumiu interinamente, e agora sim foi efetivado com um contrato de 4 anos, né, lembrando que ele assumiu durante as eliminatórias, conseguiu classificar o país de Gales para a Copa do Mundo, e vai continuar então no comando da equipe nos próximos 4 anos, o técnico então Rob Page, que conseguiu, né, conseguiu classificar o país de Gales após aí, né, quase mais de 60 anos, uma vez que o país de Gales tinha conseguido se classificar para a Copa do Mundo, tinha sido na Copa de 58, onde até enfrentou o Brasil e tomou gol de Pelé. Então fica aí a dica aí pro Johnny no quadro dele, Curiosidade da Copa, quando chegar aí em 1958. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre o goleiro Jordan Pickford, né? O goleiro titular da seleção inglesa, que sofreu uma lesão na última partida do Everton contra o Liverpool e vai ficar mais de um mês afastado dos campos e com isso corre risco sim de ficar de fora da Copa do Mundo, né? O goleiro que é titular, muito importante para a equipe da Inglaterra, foi importante na campanha da Eurocopa no ano passado, na Copa do Mundo também em 2018, sendo titular. Então, uma notícia muito ruim para a Inglaterra, que vai ter aí 2 meses para tentar recuperar o Jordan Pickford a tempo da Copa do Mundo. Agora, outra notícia também interessante é sobre o jogador Vicente Aboubakar, né? O jogador de Camarões, né? Que pega o Brasil, e ele deu a seguinte declaração ontem: caímos um grupo muito difícil com Brasil, Suíça e Sérvia. No entanto, não temos medo do Brasil, porque esse time não é como os que conhecemos no passado. Ou seja, ele não tem medo do Brasil, graças a Deus, né? Que a gente vai estar mais tranquilo para golear Camarões, se Deus quiser, com todo respeito a Aboubakar. O Brasil enfrentou Camarões em 2014 e venceu por 4-1 naquela partida, né, no estádio Mané Garrincha. O Brasil conseguiu uma grande vitória. Ou seja, em 94 também vencemos Camarões, né, por 2-0 também naquela campanha onde nós conquistamos o tetracampeonato mundial. Ou seja, temos boas recordações contra Camarões e, se Deus quiser, vamos ter mais uma nessa Copa do Mundo. E para finalizar, tem notícia de excelente jogador voltando à seleção, hein? E esse jogador é o Ziyech, né? Ele que joga na seleção de Marrocos, é marroquino, jogador do Chelsea, né, tinha com o técnico anterior, e o técnico anterior chegou até a declarar que mesmo se ele fosse o Messi, ele não ia convocar, né, o Ziyech, e o Ziyech agora com a saída do técnico e agora a chegada do Walid Regragui voltou a ser convocado e vai disputar então amistosos aí contra a seleção do Chile e do Paraguai, e deve sim estar na Copa do Mundo, e ele disse que está muito motivado a voltar aí a atuar pela seleção do Marrocos, lembrando que ele foi um dos grandes destaques na Copa do Mundo 2018, jogando pela seleção marroquina. Esse então foi o meu e amanhã eu volto com muito mais notícias, né, sobre tudo que acontece no mundo da Copa do Mundo do Catar para vocês. Volto com você, Gabriel. Ó, com todo respeito ao Aboubakar, viu? Teve uma boa passagem pelo Porto, mas... Enfim, não vou nem falar nada. Vou deixar pro Johnny dar a resposta. O Johnny com o seu jeito aí sutil de analisar. Johnny, dê uma resposta pro Aboubakar sobre essa declaração dele. Ridículo. Direto e reto. Depois disso, estamos encerrando nosso Connect Sport de hoje. E pode falar, Johnny. O Aboubakar vai nem pra Copa depois dessa, vai desistir, vai ficar com medo. Depois dessa declaração não deveria ir mesmo, não. Enfim. Não, o João Félix também, nesses dias de semana aí, deu uma declaração polêmica também. Segundo ele, a seleção de Portugal é 1000 vezes melhor que a seleção brasileira e quer que tenha Brasil e Portugal para Portugal bater o Brasil, que segundo ele, Portugal é muito melhor que o Brasil. Ele fala tanto disso que ele é banco de reserva na seleção portuguesa atualmente. Esse daí agora é mais doido que o Lisca doido e o Davidson. Enfim, eu tenho uma notícia aqui para vocês aí que tá querendo saber sobre o novo técnico do Santos, né? O Santos já teve a resposta do BK7, né? BK7. Ele já não vai vir por isso. Ele não vai vir para o Santos e o Santos está muito próximo de ter a volta do ídolo, que é o Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo, que dirigiu o Santos em 97, 2004, 2006, 2007 e 2009. E o último trabalho dele foi no Cruzeiro. Ele pode também pegar o cargo de diretor de futebol também. Que foi deixado pelo Edu Daciano e depois disso não teve nenhum.
Lembrando que o Santos já ia fazer o convite para ele antes, porém o plano do Santos é que ele seja treinador nessa temporada e assuma o cargo de diretor Parabéns, diretor do técnico a Santos. partir da temporada que vem. Mais ou menos o que o Muricy Ramalho Sim. desempenha hoje na equipe do São Paulo. E o BKSS, ele tem o desejo de treinar uma equipe no Brasil, só que atualmente ele não deseja assumir nenhuma equipe até após a Copa do Mundo. Tá aí as informações do Sim. nosso comentarista Johnny Pereira. E Gabriel, tô vendo aí, antes de encerrar o Connect Sport, que você não gostou muito dessa decisão, não, né, da equipe do Santos. Assim, eu critiquei muito a ida do Filipão para o Atlético Paranaense, né? Eu e você, inclusive, né? E o Filipão calou nossa boca, levando o Atlético Paranaense até a final da Copa da Libertadores. Mas assim, o Luxemburgo é um cara que já não dá Possível mais, né? título, Todo respeito ao Luxemburgo, um cara que tem... o Luxemburgo tem um cara que é um fantástico no futebol, tem uma carreira incrível, mas acho que o Santos precisa se renovar, cara. Precisa ter coisa nova, precisa ter um treinador jovem, né? E dá tempo pra ele, né? Quantos treinadores o Santos teve nos últimos... A gente até falou sobre isso na segunda-feira, né? Nos últimos aí 2, 3 anos, o Santos teve para mais de 10 treinadores. Não dá, cara. Tem que manter uma regularidade. Só E essa o Luxemburgo não é esse temporada cara foi com 3, projeto né? de 3, 4 anos. Temporada 3. Fábio Carille, Fábio Bustos e agora o Lisca doido. E concordo 4 plenamente com o agora. Santos, porque o último trabalho bom do Luxemburgo foi em 2020, no Campeonato Paulista. Pelo Exatamente. Palmeiras, ganhado pelo Não, Palmeiras. nem foi bom, né? Nem foi bom, né, Johnny? Vamos ser sincero, né? Foi regular, na verdade, né? Não foi muito bom, não, porque nas primeiras rodadas do Campeonato Quase Brasileiro perdeu o ele já título pro caiu. Corinthians. É isso aí. Sim, exatamente. É isso aí. Eu falo pra vocês, enquanto vocês estão debatendo aqui, tá tendo uns trem aqui que eu não tô me agradando muito, não. O Cunha aqui tá muito solto aqui te zoando, Johnny. Por isso mesmo, vamos encerrar o nosso Connect Sport de hoje. Eu vou trazer ele ao vivo aqui pra ele falar aqui. É que ele não tem coragem de entrar. Pra ele falar o que ele tá te zoando ali. Mas depois Tem você que vai ir, conversar tem que com ele ir. off Vem, Cunha. e você se resolve. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, a gente sabe que a gente tem que trazer o programa com irreverência e com alegria para todos vocês que nos acompanham. Por isso aí, estamos brincando aí. Não tá tendo nada demais entre Johnny e Gabriel para não pensar, pô, o Connect Sport tá rachado. Não, é apenas Ele é meu fã, brincadeira. pô. Todo mundo sabe que o Gabriel Ele é Cunha, meu nosso fã. técnico aqui, às vezes vem aqui nos bastidores, conversa com o Johnny, conversa com o Gabriel. Ele que tem aí o Talkboard aí, que faz sucesso aqui na Connect. Ele vai fazer uma camisa com meu rosto e vai vestir, você vai ver. Ele falou com o seu rosto e o símbolo da Tombense do lado. É isso aí. É isso aí. Agradecer imensamente demais aí a sua participação no Connect Sport de hoje. Muito obrigado, Gabriel, por participar do Connect Sport de hoje em mais um programa top e muito informativo. Valeu, Gabriel. Tamo junto. Valeu, Johnny. Vamos amanhã. Tem daqui a pouco, tem Real Madrid, tem PSG. Você que gosta de assistir brasileiro, né? Tem Neymar, tem Vinícius Júnior e tem o Rodrigo também. Vamos acompanhar. E amanhã vamos voltar para falar sobre a Copa do Brasil, sobre tudo, né, Gabriel? Vamos que vamos. Agora vamos almoçar que eu tô cheio de fome. É isso aí. E na Connect Brasil TV tem o Johnny Pereira. Obrigado, Johnny, por participar do nosso Connect Sport de hoje. Obrigado a você, Gomes. Obrigado a você, Sanches. Tamo junto, Cunha. É nóis. Enfim, uma boa tarde a todos vocês. Hoje Champions League e Copa do Brasil. E amanhã a gente vai analisar essas partidas. Tamo junto. Uma boa tarde para vocês. É isso aí. Forte abraço ao Gabriel, ao Johnny e até amanhã. Agradecendo demais a sua participação no nosso Connect Sport de hoje. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, gostou do programa? Eu te convido a acompanhar as redes sociais da Connect Brasil TV SP, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram e no nosso portal de notícias para você ficar bem informado e com a programação de qualidade da Connect Brasil TV SP. Desejando a todos vocês uma excelente tarde e amanhã temos um encontro marcado a partir do meio-dia. Tchau, tchau!